análise de circuitos. O seu sucesso como engenheiro será diretamente proporcional à sua habilidade em se comunicar. Progresso profissional. Aperfeiçoando suas habilidades em comunicação. Fazer um curso de análise de circuitos elétricos é uma das etapas para a sua carreira em engenharia elétrica. Aperfeiçoar suas habilidades em comunicação enquanto você ainda está na faculdade também é importante, já que passará muito tempo comunicando-se. Profissionais da área se queixam com frequência do despreparo dos engenheiros recém-formados, tanto na comunicação escrita como na oral. Pode ser que você fale ou escreva rápido e com desenvoltura, porém, com que eficiência você se comunica. A arte da comunicação eficaz é de suma importância para seu sucesso como engenheiro, tornando-se um valioso patrimônio. Para engenheiros da área, comunicação é fundamental para seu crescimento profissional. Considere o resultado. Considere o resultado de uma pesquisa de grandes empresas norte-americanas que perguntava quais fatores influenciavam na promoção gerencial e qual incluía uma lista de 22 qualidades pessoais de extrema importância no progresso profissional. Talvez você possa ficar surpreso ao saber que a capacidade técnica, com base na experiência, tenha ocupado uma das 4 últimas posições dessa lista. Atributos como autoconfiança, ambição, flexibilidade, maturidade, capacidade de tomar decisões sensatas. Realizar as coisas com e por meio das pessoas, capacidade de trabalhar arduamente, ocupar uma posição mais elevada nessa lista. No topo dela estava a habilidade de se comunicar. Quanto mais sua carreira avança, mais você precisa se comunicar. Portanto, você deve considerar a comunicação eficaz como uma importante ferramenta em sua caixa de ferramentas de engenheiro. Aprender como se comunicar de maneira eficaz é uma tarefa para a vida toda, na qual você sempre deve estar atento. E a melhor época para começar é enquanto ainda está na faculdade. Procure continuamente oportunidades para desenvolver e reforçar suas habilidades em leitura, escrita, compreensão e oral. Isso pode ser feito por meio de apresentações em classe, projetos em equipe, participação ativa nas organizações estudantis e em cursos de comunicação. Você correrá menos risco mais tarde quando estiver no âmbito de trabalho, no ambiente de trabalho. Introdução. Uma grande vantagem de analisar circuitos por intermédio das leis de Kirchhoff, como fizemos no capítulo 3, é o fato de podermos analisá-los sem ter de mexer em sua configuração original. Uma desvantagem importante dessa abordagem é que para um circuito grande e complexo há muitos cálculos enfadonhos envolvidos. O crescimento nas áreas de aplicação de circuitos elétricos levou a uma evolução nos circuitos simples para os complexos. Para lidar com essa complexidade, os engenheiros desenvolveram ao longo dos anos alguns teoremas para simplificar a análise de circuitos, como os teoremas de Thevenin e de Norton. Já que estes são aplicáveis apenas a circuitos lineares, discutiremos primeiro o conceito de linearidade em circuitos. Além dos teoremas de circuitos, abordaremos neste capítulo o conceito de superposição, transformação de fontes e máxima transferência de potência. Os conceitos aqui desenvolvidos se aplicam na última seção à modelagem de fontes e medidas de resistência. Seção 4.2. Propriedade da linearidade. A linearidade é a propriedade de um elemento descrever uma relação linear entre causa e efeito.
embora a propriedade se aplique a vários elementos de circuitos, limitaremos sua aplicabilidade aos resistores. Essa propriedade é uma combinação de propriedade de homogeneidade, aplicação de um fator de escala e da propriedade de aditividade. A propriedade da homogeneidade requer que, se a entrada, também chamada excitação, for multiplicada por uma constante, então a saída, também denominada resposta, deverá ser multiplicada por essa mesma constante. Por exemplo, para um resistor, a lei de Ohm relaciona a entrada I com a saída V. Então, V igual a IR. Se a corrente for aumentada por uma constante K, então a tensão aumenta correspondentemente de K. Isto é, KIR é igual a KV. A propriedade da aditividade requer que a resposta para a soma de entrada seja a soma das respostas a cada entrada aplicada separadamente. Usando a relação tensão corrente de um resistor, se V1 for igual a I1 vezes R e V2 igual a I2 vezes R, então aplicar I1 mais I2 resulta em V é igual a I1 mais I2 vezes R igual a I1 vezes R mais I2 vezes R igual a V1 mais V2. Um resistor é um elemento linear, pois a relação tensão-corrente satisfaz tanto a propriedade de homogeneidade quanto a aditividade. Geralmente, um circuito é linear se ele for tanto aditivo como homogêneo, pois consiste apenas em elementos lineares, fontes lineares, dependentes e independentes. Um circuito linear é um circuito cuja saída está linearmente relacionada ou é diretamente proporcional à sua entrada. Ao longo deste livro, consideraremos apenas circuitos lineares. Note que, já que P igual a I ao quadrado vezes R igual a V2 dividido por R, tornando-se uma função quadrática em vez de uma função linear, a relação entre potência e tensão ocorrente é não linear. Portanto, os teoremas vistos nesse capítulo não são aplicáveis à potência. Para ajustar o princípio da linearidade, consideremos o circuito linear mostrado na figura 4.1, no qual não possui nenhuma fonte independente dentro dele. Porém, ele é excitado por uma fonte de tensão V, que serve como entrada e é terminado com uma carga R. Poderíamos adotar a corrente I, que passa por R como saída. Suponha que Vs igual a 10 volts resulte em I igual a 2A. De acordo com o princípio da linearidade, Vs igual a 1V resultará em I igual a 0,2 A. Do mesmo modo que I é igual a 1 mA, tem que ser resultado de Vs igual a 5 mV. Bom, então aqui tem um exemplo. Exemplo 4.1. Exemplo 4.2. Superposição. Seção 4.3. Se um circuito tiver duas ou mais fontes independentes, uma maneira de determinar o valor de uma variável específica, tensão corrente, é usar a análise nodal ou a de malhas apresentada no capítulo 3. Outra forma seria determinar a condição de cada fonte independente, a variável então somadas. Essa última forma é conhecida como superposição. O
conceito da superposição se baseia na propriedade de linearidade. O princípio da superposição afirma que a tensão ou a corrente em um elemento em um circuito linear é a soma algébrica da soma das tensões ou das correntes naquele elemento, em virtude da atuação isolada de cada uma das fontes independentes. O princípio da superposição ajuda a analisar um circuito como mais de uma fonte independente, calculando separadamente a contribuição de cada fonte. Entretanto, para aplicar esse princípio, precisamos saber duas coisas. Primeiro, consideramos uma fonte independente por vez, enquanto todas as demais fontes independentes estão desligadas. Isso implica substituir cada fonte de tensão por 0 volts ou um curto-circuito e cada fonte de corrente por 0 amperes ou um circuito aberto. Dessa maneira, obtemos um circuito mais simples e mais fácil de manipular. Segundo, as fontes dependentes são deixadas intactas, pois elas são controladas por variáveis de circuito. Com isso em mente, aplicamos o princípio da superposição em 3 etapas. Etapas para aplicação do princípio da superposição. Primeiro, desative todas as fontes independentes, exceto uma delas. Encontre a saída, tensão corrente em razão dessa fonte ativa, usando as técnicas vistas no capítulo 2 e 3. Segundo, repita a etapa 1 para cada uma das demais fontes independentes. 3. Encontre a contribuição total, somando algebricamente todas as contribuições em razão das fontes independentes. Analisar um circuito por meio da superposição tem uma grande desvantagem, muito provavelmente envolverá maior trabalho. Se o circuito tiver 3 fontes independentes, talvez tenhamos de analisar 3 circuitos mais simples, cada um dos quais fornecendo uma contribuição em decorrência da fonte individual respectiva. Porém, a superposição ajuda efetivamente a reduzir um circuito complexo a circuitos mais simples pela substituição de fontes de tensão por curto-circuitos e fontes de corrente por circuitos abertos. Esteja certo de que a superposição se baseia na linearidade. Por essa razão, ela não se aplica ao efeito sobre a potência devida a cada fonte, porque a potência absorvida por um resistor depende do quadrado da tensão ou corrente. Se for preciso o valor da potência, a corrente ou tensão do elemento tem de ser calculada primeiro usando a superposição. Então nós temos aqui o exemplo 4.3, que pede para usar um teorema de superposição para encontrar V no circuito da figura 4.6. Aí a solução ele mostra que já existem duas fontes. Então façamos que V seja igual a V1 mais V2. Onde V1 e V2 são contribuições devidas, respectivamente, à fonte de tensão de 6 volts e à fonte de corrente de 3 amperes. Para obter V1, fazemos que a fonte de corrente seja zero, conforme mostrado na figura 4.7. Aplicando a lei de Kirchhoff para a tensão, ao laço da figura 4.7 temos 12 menos 6 igual a 0 e igual a 0,5 amperes. Então aqui também tem um exemplo 4.4. Então vamos, aqui tem um exemplo 4.5 também. Para o vídeo tenta resolver. Seção 4.4. Transformação de fontes. Já percebemos que a associação série paralelo da transformação estrela-triângulo ajuda a simplificar os circuitos. A transformação de fontes é outra ferramenta que ajuda a simplificá-los. Fundamental para essas ferramentas é o conceito de equivalência. Lembramos
que um circuito equivalente é um circuito cujas curvas características VI são idênticas à do circuito original. Na seção 3.6 vimos que as equações de nova tensão ou malha corrente podem ser obtidas por simples inspeção de um circuito quando as fontes são todas de corrente independente ou todas de tensão independentes. Portanto, é conveniente, em análise de circuitos, sermos capazes de substituir uma fonte de tensão em série com um resistor por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor, ou vice-versa, conforme apresentado na figura 4.15. Qualquer uma dessas substituições é conhecida como transformação de fontes. Então, transformação de fontes é o processo de substituir uma fonte de tensão, Vs, em série com um resistor, R, por uma fonte de corrente IS em paralelo com um resistor R, ou vice-versa. Então, nós temos aqui uma fonte de tensão em série com um resistor. O que é transformar essa fonte? É colocar uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Então é o conceito que ele fala de transformação de fonte. Os dois circuitos da figura 4.15 são equivalentes, desde que tenham a mesma relação corrente-tensão nos terminais AB. É fácil demonstrar que eles são de fato equivalentes. Se as fontes forem desativadas, a resistência equivalente nos terminais AB em ambos os circuitos será R. Da mesma forma, quando os terminais AB forem curto-circuitados, a corrente de curto-circuito, short circuit, fluindo de A para B, é ISC, igual Vs dividido por R no circuito do lado esquerdo, e ISC igual IS para o circuito da direita. Assim, Vs dividido por R igual a IS para que os dois circuitos sejam equivalentes. Portanto, a transformação de fonte requer que Vs igual IS vezes R ou IS igual Vs sobre R. A transformação de fontes também se aplica a fontes dependentes, desde que tratemos adequadamente a variável dependente. Como mostrado na figura 4.16, uma fonte de tensão dependente em série com um resistor pode ser transformada em uma fonte de corrente dependente em paralelo com o resistor, ou vice-versa, em que garantimos que a equação 4.5 seja satisfeita. Assim como na transformação seria-triângulo, estudada no capítulo 2, uma transformação de fontes não afeta a parte remanescente do circuito. Quando aplicável, essa transformação é uma poderosa ferramenta que possibilita manipulações de circuitos para facilitar a análise deles. Entretanto, devemos ter as seguintes questões em mente ao lidarmos com transformação de fontes. Primeiro, observe na figura 4.15 ou figura 4.16 que as setas da fonte de corrente estão voltadas para o polo positivo da fonte de tensão. Note na equação 4.5 que a transformação de fontes não é possível quando R igual a zero, que é o caso de uma fonte de tensão ideal. Entretanto, para uma fonte de tensão não ideal, R diferente de zero. De forma similar, uma fonte de corrente ideal com R igual a infinito não pode ser substituída por uma fonte de tensão. Falaremos mais sobre fontes de tensão ideal e não ideal na seção 4.10. Então, teorema de TVG, seção 4.5.
Na prática, muitas vezes pode acontecer de um determinado elemento em um circuito ser variado, normalmente denominado carga, enquanto outros elementos são fixos, como exemplo característico de uma tomada de uma residência onde se pode conectar diferentes aparelhos, constituindo em uma carga variável. Cada vez que o elemento variável for alterado, todo o circuito tem de ser analisado por completo novamente. Para evitar esse problema, o teorema de Thevenin fornece uma técnica pela qual a parte fixa do circuito é substituída por um circuito equivalente. De acordo com esse teorema, o circuito linear da figura 4.23a pode ser substituído pelo circuito da figura 4.23b. A carga da figura 4.23 pode ser um simples resistor ou um circuito qualquer. O circuito à esquerda dos terminais AB na figura 4.23b é conhecido como circuito equivalente de Thevenin. Ele foi desenvolvido em 1883 por Leon Thevenin, engenheiro de telégrafos francês. O teorema de Thevenin afirma que um circuito linear de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão em série com um resistor, onde a tensão é a tensão de circuito aberto nos terminais R, a resistência de entrada é equivalente nos terminais quando as fontes dependentes forem desativadas. A comprovação do teorema será dada posteriormente na seção 4.7. Nossa principal preocupação no momento é como encontrar a tensão equivalente de Thevenin e a resistência equivalente de Thevenin. Para tanto, suponha que dois circuitos da figura 4.23 sejam equivalentes. Dois circuitos são ditos equivalentes se tiverem a mesma relação tensão-corrente em seus terminais. Vejamos o que tornará os dois circuitos na figura 4.23 equivalentes. Se os terminais AB forem tornados em circuito aberto, eliminando-se a carga, nenhuma corrente fluirá, e portanto a tensão nos terminais AB da figura 4.23A terá de ser igual à fonte de tensão V da figura 4.23B, que os dois circuitos são equivalentes. Logo, a tensão de Thevenin é a tensão de circuito aberto nos terminais, conforme ilustrado na figura 4.24a. Tensão de Thevenin é igual a VAC. Enfatizando com a carga desconectada e os terminais em circuito aberto, desligamos todas as fontes independentes. A resistência de entrada ou resistência equivalente do circuito inativo nos terminais AB da figura 4.23a deve ser igual à resistência de Thevenin da figura 4.23b, pois os dois circuitos são equivalentes. Portanto, a resistência de Thevenin é a resistência de entrada nos terminais quando as fontes independentes forem desligadas, como pode ser observado na figura 4.24b, ou seja, a resistência de Thevenin é igual à resistência OC. Para aplicar esse conceito na determinação da resistência equivalente de Thevenin, precisamos considerar dois casos. Primeiro caso: se a rede não tiver fontes dependentes, desligamos todas as fontes independentes. A resistência de Thevenin é a resistência de entrada da rede, olhando-se entre os terminais AB, como ilustrado na figura 4.24b. Caso 2. Se a rede tiver fontes dependentes, desligamos todas as fontes independentes pelo teorema da superposição. As fontes dependentes não devem ser desligadas, pois elas são controladas por variáveis desse circuito. Aplicamos uma tensão V aos terminais AB, determinamos a corrente resultante e, então, a resistência de Thevenin vai ser igual a VO dividido por IO, conforme mostra a figura 4.25a. De forma alternativa, poderíamos inserir uma fonte de corrente I0 nos terminais AB, como na figura resistência de Thevenin igual a tensão 0 dividido por I0. Qualquer um dos dois métodos leva ao mesmo resultado. Em ambos os métodos podemos supor qualquer valor de V0 e I0,
poderíamos usar, por exemplo, V0 igual a 1V, ou I0 igual a 1A, ou até mesmo valores são não especificados de V0 ou I0. Muitas vezes pode ocorrer de resistência Thevenin assumir um valor negativo. Nesse caso, a resistência negativa V igual menos IR implica o fato de o circuito estar fornecendo energia. Isso é possível em um circuito com fontes dependentes, e que será ilustrado na figura no exemplo 4.10. O teorema de Thevenin é muito importante na análise de circuitos, porque ajuda a simplificar um circuito, e um circuito grande pode ser substituído por uma única fonte de tensão independente e um único resistor. Essa técnica de substituição é uma poderosa ferramenta no projeto de circuito. Como mencionado, um circuito linear com uma carga variável pode ser substituído pelo equivalente de Thevenin, excluindo-se a carga. A rede equivalente se comporta externamente da mesma maneira que o circuito original. Consideramos um circuito linear terminado por uma carga R, conforme mostra a figura 4.26a. A corrente I, L através da carga e a tensão VL na carga são facilmente determinadas, uma vez que seja obtido o circuito equivalente de Thevenin nos terminais da carga, conforme ilustrado na figura 4.26b. Dessa figura obtemos corrente L vai ser igual a tensão do Thevenin dividido pelo resistor de Thevenin vezes a resistência da carga L. Então, a tensão da carga L é igual a resistência L, e L igual a resistência L dividido por resistência de Thevenin mais resistência L vezes tensão do Thevenin. Observe a figura 4.26 e o equivalente de Thevenin é um simples divisor de tensão, nos levando a VL por mera expressão. Então, nós temos aqui o exemplo 4.8, determina o circuito equivalente de Thevenin do circuito mostrado na figura 4.27, à esquerda do terminais AB. Em seguida, determine a corrente através de RL igual a 6 ohms, 16 ohms e 36 ohms. Aí ele dá aqui a solução. Determinamos a rede de Thevenin, desativando a fonte 32 volts. Está aqui a fonte 32 volts. Substituindo A por um curto-circuito. Está aqui o curto-circuito. E a fonte de corrente de 2 amperes, substituindo-a por um circuito aberto. O circuito se torna aquele mostrado na figura 4.28. Então tem mais exemplos. Aqui vários exemplos. Bom, agora nós temos o seção 4.6, Teorema de Norton. Teorema de Norton. Em 1926, após cerca de 43 anos da publicação do Teorema de Thevenin, Norton, engenheiro norte-americano da Bell Telephone Laboratories, propôs um teorema semelhante. O Teorema de Norton afirma que um circuito linear de 2 terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente N em paralelo com um resistor Rn, em que IN é a corrente de curto-circuito através dos terminais e Rn é a resistência de entrada ou equivalente nos terminais quando as fontes independentes forem desligadas. Portanto, o circuito da figura 4.37a pode ser substituído por aquele da figura 4.37b,
resistência de Norton é igual a resistência de TV não. Para descobrir a corrente N de Norton, determinamos a corrente de curto-circuito que flui entre os terminais A e B em ambos os circuitos da figura 4.37. É evidente que a corrente de curto-circuito da figura 4.37b é IN. Esta tem de ser igual à corrente de curto-circuito entre os terminais AB na figura 4.37a, uma vez que as duas correntes são equivalentes. Portanto, corrente de Norton é igual à corrente SC, mostrado na figura 4.38. Aqui é a figura 4.38. As fontes dependentes e independentes são tratadas da mesma forma que no teorema de Thevenin. Observe a estreita relação entre os dois teoremas. Resistência de Norton é igual a resistência de Thevenin, como na equação 4.9e. Corrente de Norton é igual a tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Isso é, basicamente, transformação de fontes. Por essa razão, a transformação de fontes é muitas vezes chamada de transformação Thevenin-Norton. Uma vez que a tensão de Thevenin, corrente de Norton e resistência de Thevenin estão relacionadas de acordo com a equação 4.11, determinar o circuito equivalente de Thevenin e de Norton requer que encontremos a tensão de circuito aberto, VOC, entre os terminais A e B, a corrente de curto-circuito ISC nos terminais A e B, a resistência de entrada equivalente RENT nos terminais A e B, quando todas as fontes independentes estiverem desligadas. Podemos calcular quaisquer dois desses três itens usando o método mais fácil e então usá-los para obter o terceiro item por meio da lei de Ohm. Exemplo 4.11 ilustrará isso. Da mesma forma, já que tensão de Thevenin igual VOC, corrente de Norton igual ISC, resistência de Thevenin igual VOC dividido por ISC vai ser igual resistência de Thevenin. Os testes de circuito aberto e de curto-circuito são suficientes para encontrar qualquer circuito equivalente de Thevenin e de Norton de um circuito contendo pelo menos uma fonte independente. Então aqui nós temos o exemplo da 4.11, em que ele pede para determinar o circuito equivalente de Norton. O circuito da figura 4.39 está aqui nos terminais A e B. Então está aqui os terminais. Então aqui ele dá a solução. Determinamos a resistência de Norton da mesma forma que a resistência de Thevenin no circuito equivalente de Thevenin. Faça que as fontes independentes sejam iguais a zero. Isso leva ao circuito da figura 4.40A, a partir da qual achamos a resistência de Norton. Portanto, a resistência de Norton vai ser 5, 8 mais 4 mais 8 igual a 5, e 20 igual 20 vezes 5 por 25 igual a 4 ohms. Então aqui tem alguns exercícios que podem ser usados. Você pode parar o vídeo e tentar fazer. Seção 4.7. Dedução dos teoremas de Thevenin e de Norton. Nesta seção, provaremos os teoremas de Thevenin e de Norton usando o princípio da superposição. Considere o circuito linear da figura 4.46a. Supõe-se que o circuito contenha resistores e fontes dependentes e independentes. Temos acesso ao circuito através dos terminais A e B, por meio dos quais a corrente de uma fonte externa é aplicada. Nosso objetivo é garantir que a relação tensão-corrente nesses terminais A e B seja idêntica àquela do circuito equivalente de Thevenin na figura 4.45. Para fim de simplicidade, vamos supor que o circuito dessa figura contenha duas fontes de tensão independentes, VSI e VS2, e duas fontes de corrente, IS1 e IS2. Podemos obter qualquer
variável do circuito junto com a tensão V nos terminais, aplicando-se superposição, isto é, consideramos a contribuição em virtude de cada uma das fontes independentes, inclusive a fonte externa I. Pelo princípio da superposição, a tensão V nos terminais é V é igual a 0I mais A1 VS1 mais A2 VS2 mais A3 ISI mais AI S2, onde A0, A1, A2, A3 e A4 são constantes. Cada termo do lado direito da equação, 4.3, é a contribuição da fonte dependente relativa, isto é, A0I é a contribuição de V em razão da fonte de corrente externa I. A1 VS1 é a contribuição em decorrência da tensão VS1 e assim por diante. Poderíamos reunir os termos para as fontes independentes internas como B0, de modo que a equação 4.3 fique V igual a A0I mais BO, onde B0 vai ser igual a 1 VS1 mais A2 VS2 mais A3 IS1 mais A4 IS2. Agora queremos avaliar os valores das constantes A0 e B0. Quando os terminais A e B estiverem em circuito aberto, I igual a 0 e V igual a B0, portanto, B0 é a tensão de circuito aberto, VOC, que é a mesma que tensão de TV não. Portanto, B0 vai ser igual à tensão de TV não. Quando todas as fontes internas são desligadas, B0 igual a 0. O circuito pode ser substituído por uma resistência equivalente, que é a mesma que resistência de TV não, e a equação 4.14 fica V vai ser igual a 0I igual resistência de TV não I, que equivale a A0 igual resistência de TV não. Substituir os valores de A e B na equação 4.14 dá V vai ser igual a resistência de TV não I mais tensão de TV não, que expressa a relação tensão corrente nos terminais AB do circuito da figura 4.46b. Portanto, os dois circuitos das figuras 4.46 e 4.46b são equivalentes. Quando o mesmo circuito linear for alimentado por uma fonte de tensão V, como mostra na figura 4.47, a corrente fluindo no circuito pode ser obtida por superposição como I igual COV mais DO, onde COV é a contribuição para I em consequência da fonte de tensão V e D0 contém a contribuição para I por causa de todas as fontes independentes internas. Quando os terminais AB forem curto-circuitados, V igual a 0, de modo que I igual D0 igual menos ISC, onde ISC é a corrente de curto-circuito que sai do terminal A, que é a mesma que a corrente de Norton IN externo. D0 vai ser igual a menos IN. Quando todas as fontes independentes internas forem desligadas, D0 vai ser igual a 0 e o circuito pode ser substituído por uma resistência equivalente ou uma condutância equivalente, que é a soma, que é a mesma que resistência de TV não ou resistência de Norton. Portanto, a equação 4.19 fica I vai ser igual a tensão sobre resistência de TV não menos IN. Isso expressa a relação tensão corrente nos terminais AB do circuito da figura 4.47, confirmando que os dois circuitos da figura 4.47A e B são equivalentes. Seção 4.8. Máxima transferência de potência. Em diversas situações práticas, um circuito é projetado para fornecer potência a uma carga. Existem aplicações em áreas como comunicações em que é desejável maximizar a potência liberada a uma carga. Agora podemos tratar do problema de liberar a potência máxima a uma carga quando um sistema com perdas internas conhecidas for dado. Deve ser notado que isso resultará em perdas internas significativas maiores ou iguais à potência liberada à carga. O circuito equivalente de Thevenin é útil para descobrir a potência máxima
que um circuito linear pode liberar a uma carga. Partimos do pressuposto de que podemos ajustar a resistência da carga RL se todo o circuito for substituído pelo equivalente TVNAM, exceto a carga, conforme mostra a figura 4.48, a potência liberada para a carga R. A potência vai ser igual a I ao quadrado vezes RL, igual elevado ao quadrado. Tensão de TVNAM dividido pela resistência de TVNAM mais a resistência da carga vezes a resistência da carga. Para um dado circuito, tensão de TVNAM e resistência de TVNAM são fixas. Visando a resistência da carga L, a potência liberada da carga varia conforme descrito na figura 4.49. Percebemos dessa figura que a potência é pequena para valores pequenos ou grandes de RL, mas máximo para o mesmo valor de RL entre 0 e infinito. Agora queremos mostrar que a potência máxima ocorre quando a resistência da carga é igual à resistência de TVNAM. Isso é conhecido como teorema da potência máxima. A potência máxima é a transferência de uma carga quando a resistência de carga for igual à resistência de TVNAM, quando visto na carga RL igual a RTVNAM. Para provar o teorema da máxima transferência de potência, diferenciamos P na equação 4.21 em relação a RL, fazemos que o resultado seja igual a zero. Obtemos a derivada da potência em relação à resistência de carga igual a tensão ao quadrado de TVNAM, R de TVNAM mais RL ao quadrado menos 2RL vezes R de TVNAM mais R da carga, dividido pela resistência de TVNAM mais RL dividido por 4 elevado a 4. Então, nós temos resistência L igual a resistência de TVNAM. Mostrando que a máxima transferência de potência ocorre quando a resistência de carga RL iguala a resistência de TVNAM RTVNAM. Podemos prontamente confirmar que a equação 4.23 fornece a potência máxima, mostrando que a distância ao quadrado P, distância R ao quadrado, menor do que zero. A potência máxima transferida é obtida substituindo a equação 4.23 na equação 4.21 para potência máxima igual a tensão ao quadrado vezes a tensão de TVNAM ao quadrado dividido por 4 vezes a resistência de TVNAM. A equação 4.24 se aplica apenas quando RL igual a resistência de TVNAM. Quando RL for diferente da resistência de TVNAM, calculamos a potência liberada para a carga usando a equação 4.21. Então aqui tem alguns exercícios. Pause o vídeo e faça. Seção 4.9. Verificação do teorema de circuito usando P-Spice. Aprenderemos agora como usar o P-Spice para verificar os teoremas vistos neste capítulo. Consideraremos especificamente o uso da análise de varredura CC para determinar o equivalente de TVNAM ou de Norton em qualquer par de nós em um circuito e a máxima transferência de potência para uma carga. Recomenda-se que o leitor leia no tutorial do P-Spice disponível no nosso site. Para determinar o equivalente de TVNAM de um circuito em um par de terminais abertos, utilizamos o P-Spice. Usamos o editor de esquemas para desenhar o circuito e inserir uma fonte de corrente de prova independente como IP nos terminais. A fonte de corrente de prova pode ter um nome de identificação ISRC. Em seguida, realizamos uma análise de varredura CC, DC em IP, conforme discutido no tutorial do nosso site. Normalmente, podemos deixar a corrente que passa por IP variar de 0 a 1, em incrementos de 0,1 a amperes. Após salvar e simular o circuito, usamos probe para exibir um gráfico de tensão em IP versus a corrente que passa por IP.
A intersecção em zero do gráfico nos dá a tensão equivalente de Thevenin, enquanto a inclinação do gráfico é igual à resistência de Thevenin. Determinar o equivalente de Thevenin envolve etapas similares, exceto que inserimos uma fonte de tensão independente de prova, com o nome de identificação VSRC, como VP nos terminais. Realizamos uma análise de varredura CC, DC, em a tensão de pico e fazemos a tensão variar de 0 a 1 em incremento de 0,1 volts. Um gráfico de corrente através de VP versus tensão. VP é obtido acessando o menu probe após simulação. A intersecção de zero é igual à corrente de norte, enquanto a inclinação gráfica é a condutância de norte. Então, alguns exemplos aqui para fazer no PSPICE. Estou explicando aqui como é que faz, passo a passo. Resumo. Vamos ler o resumo. Primeiro, uma rede linear é formada por elementos lineares, fontes dependentes lineares e fontes independentes lineares. 2. Os teoremas de circuito são usados para reduzir um circuito complexo a um mais simples, tornando, portanto, mais fácil a análise de circuitos. 3. O princípio de superposição afirma que, para um circuito com várias fontes independentes, a tensão ou a corrente em um elemento é igual à soma algébrica de todas as tensões ou correntes individuais devido a cada fonte independente atuando em um dado instante. 4. Transformação de fontes é um procedimento para transformar uma fonte de tensão em série com um resistor em uma fonte de corrente em paralelo com um resistor ou vice-versa. 5. Os teoremas de Thevenin e de Norton possibilitam que isolemos parte de um circuito enquanto seu restante é substituído por um equivalente. O circuito equivalente de Thevenin é formado por uma fonte de tensão em série com um resistor, enquanto de Norton é constituído por uma fonte de corrente IN paralelo com um resistor RN. Os dois teoremas se relacionam entre si pela transformação das fontes. Rn vai ser igual à resistência de Thevenin. A corrente de Norton vai ser igual à tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Sexto, para dado circuito equivalente de Thevenin, a máxima transferência de potência ocorre quando RL for igual à resistência de Thevenin. Isto é, quando a resistência de carga é igual à resistência de Thevenin. Sétimo, o teorema da máxima transferência de potência afirma que a potência máxima é liberada por uma fonte para a carga RL quando RL for igual à resistência de Thevenin, que é a resistência de Thevenin nos terminais de carga. Oitavo, o PSPICE pode ser usado para comprovar os teoremas de circuitos vistos neste capítulo. Nono, a modelagem de fontes e a medida de resistência usando um ponto de Wheatstone são aplicações do teorema de Thevenin. Então, várias questões para revisão, você deve pausar o vídeo e responder essas questões que são muitas questões. Eu vou fazer um vídeo só calculando essas questões todas aqui.